Tá, pessoal, então a gente vai resolver o exercício de número 6. Como eu já tinha falado, você tem a energia de ionização, que é a energia necessária para tirar um elétron, afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando você recebe um elétron. Lembra que esses fatores eles estão diretamente relacionados com o raio atômico, mas você tem que levar em conta também a distribuição eletrônica. Se vocês verem a figura que tem na lista de vocês, que tem as energias de ionização, você vai ver que tem um degrauzinho na energia de ionização da metais alcalinos terrosos, né, que mostra que eles não têm tendência a receber o elétron. Todos os elementos da família 6A, eles são menores que o da 5A, então você esperaria que fosse mais difícil tirar elétrons deles, né? Mas seria mais fácil tirar um elétron do nitrogênio do que do oxigênio, mas isso não acontece ao contrário. É mais fácil tirar elétron do oxigênio do que do nitrogênio, por causa do tamanho, por causa da distribuição eletrônica, tá? Então, assim, dentro de uma família, você sabe que toda vez que eu desço numa família da tabela periódica, meu raio atômico está aumentando, né? Então, por exemplo, na família 7A, você tem flúor, cloro, bromo. Então, você imagina que aqui, à medida que você desce numa família, teu raio atômico aumenta. Então, na família, todos têm a mesma distribuição eletrônica. Então, a única coisa que vai variar é o raio. Então, você imagina que eu desço num período da tabela periódica, é cada vez mais fácil tirar o elétron, tá? Agora, quando eu comparo elementos em linhas diferentes, né, em colunas diferentes, aí você imagina que aí você tem que levar em conta o raio atômico e a distribuição eletrônica. Então, vamos fazer o exercício de número 6. O exercício de número 6, ele fala que organize os seguintes átomos em ordem crescente de energia de ionização. Então, ele colocou em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, você vai colocar... Então, a gente tem lítio, potássio, carbono e nitrogênio. Tá? Então, você imagina que na família 1A, você tem lítio, sódio e potássio. Aí você tem família 4A, você tem o carbono. Família 5A, você tem o nitrogênio. Tá? Então, você imagina que, com certeza, o maior de todos vai ser o potássio, ele tem só um elétron na camada mais externa, né? Então, a menor energia de ionização vai ser a do potássio. Na sequência, a gente vai ter o lítio. Aí, entre o carbono e o nitrogênio, vai ser mais fácil você tirar do carbono do que tirar do nitrogênio. Então, você tem essa sequência na questão 6. Na questão 7, ele fala: compare sódio, magnésio, oxigênio e fósforo. Então, a gente chega aqui na questão 7. Ele fala para você comparar sódio, magnésio, oxigênio e fósforo. Aí ele fala na questão A, qual tem o maior raio atômico? Então, se você for olhar, você vai ter a família 1A, onde você vai ter o lítio e o sódio. Você vai ter a família 2A, onde você vai ter o magnésio. Aí você vai ter a família 5A com nitrogênio e fósforo e a família 6A com o oxigênio, né? Então, se você for olhar, ele fala qual tem o maior raio atômico. Então, com certeza, vão ser os elementos do segundo período. Você imagina que dentre esses elementos, com certeza, o fósforo vai ser menor do que o sódio. Tá? Então, no item A, você pode responder, será o sódio. Aí ele fala no item B, qual tem entalpia de adição eletrônica mais negativa? Né? Pode ser entendido como qual deles tem maior afinidade ao elétron. Tá? Então, você imagina que o fósforo, eu tenho a desvantagem
o fósforo tem a desvantagem dele ter essa distribuição eletrônica aqui. Você imagina que se o fósforo ganhar um elétron, ele perde a estabilidade de uma camada P semi-preenchida. Já, por sua vez, o oxigênio, ele já tem elétrons na camada P dele. Então, o oxigênio, se você for olhar a distribuição eletrônica dele, ele não tem uma camada semi-preenchida. Então, dentre esses daí, vai ser mais fácil o oxigênio receber um elétron. Então, no item B, vai ser mais fácil o oxigênio receber um elétron. Coloque os elementos na ordem crescente de energia de ionização. Então, eu vou colocar do elemento que é mais fácil tirar um elétron para o elemento que é mais difícil tirar um elétron, né? Então, você imagina que você tem sódio e magnésio, né? Os maiores vão estar no terceiro período, tá? Eu desenhei aqui, olhando aqui, você vai falar, mas você pôs só 2 períodos, mas não esquece que o primeiro período tem só o hidrogênio e hélio, né? Então, com certeza, desses elementos aqui, o que vai ser mais fácil eu tirar um elétron vai ser o sódio. Você imagina que na sequência eu já sei que o que vai ser mais difícil do elétron vai ser o nitrogênio. Por quê? Porque se eu tirar um elétron do nitrogênio, eu perco a estabilidade de uma camada P semi-preenchida. Aí eu fico entre o magnésio e o fósforo, né? Aí eu posso pensar, o fósforo ele é um pouquinho maior, ele pode ser maior que o magnésio, porque ele está no terceiro período, o magnésio está no segundo, né? Mas se imaginar por causa da distribuição eletrônica e também por esse estar na família 5A e esse na família 2A, né? Imagina que o fósforo é não metal e o magnésio é metal. Então, com certeza, vai ser sódio, magnésio, fósforo e oxigênio. Tá? Você pode imaginar o seguinte, que o oxigênio ele tem essa distribuição eletrônica, então você pode falar, mas se eu tirar um elétron do oxigênio, ele vai ficar com a camada semi-preenchida, tá? Mas não esquece que o oxigênio ele é muito pequeno. Lembra que eu falei para vocês das ordens de eletronegatividade, né? Lembra que eu falei que o mais eletronegativo é o flúor, na sequência o oxigênio, na verdade é assim a seta, né? Mais eletronegativo é o flúor, oxigênio, cloro e nitrogênio. Você imagina que a eletronegatividade do cloro e do nitrogênio é muito próxima, né? Então você imagina que vai ser muito difícil, apesar de eu ter essa vantagem aqui quando eu tiro um elétron do oxigênio, o oxigênio ele é bem menor do que o fósforo. Então ainda é mais fácil tirar elétron do fósforo que do oxigênio. Então essa daqui é a ordem na questão C. Então essa daqui é a ordem na questão C. Coloque os elementos em ordem crescente de energia de ionização. Vou apagar desse lado. Então, agora, a gente tem a questão 8. Um ímã é feito de uma liga que contém neodímio, ferro e boro. Então, você imagina que você tem o neodímio, você tem o ferro e você tem o boro. Escreva a configuração eletrônica de cada um desses elementos, usando o diagrama de orbitais em caixa, bem como a notação de gás nobre. Então, é que eu falei, o professor de ensino médio às vezes dá aquele trabalhão, né, para você fazer uma distribuição eletrônica, mas você só precisa saber os elétrons da camada mais externa. Só precisa saber quais são os elétrons da camada mais externa para você entender, né, a química deles. Pessoal, se você for ver, me perguntaram numa outra aula assim, mas deixa eu ver, o neodímio ele tem número atômico 60. Se você for olhar o neodímio, ele está na família
ele está debaixo da família 7B na tabela periódica, né? Aí fala, professor, será que o neodímio está na família 7B, né? Não, tem nada a ver, tá, gente? Você imagina que esses elementos, se você pegar a tabela periódica, tem um buraquinho ali, aí tem um asterisco e 2 asteriscos, né? Ali que entrariam os lantanídeos e os actinídeos. Mas você imagina que eles não estão ali só por uma questão de espaço, né? Senão a tabela periódica ia ser muito larga. Lembra que a definição de metal de transição é que eu estou preenchendo os elétrons da camada D. Então, você imagina que no metal de transição, só colocando aqui, no metal de transição, você vai estar preenchendo os elétrons da subcamada D, né, que é a família B. Aí, os elementos representativos, família 1A, 2A, 3A, você está preenchendo os orbitais S e P. Né? Quando você tem os lantanídeos e actinídeos, você vai estar preenchendo os orbitais F. Tá? Então, você pode colocar... Você está preenchendo os orbitais da subcamada F. Tá? Então, lembra que lantanídeo e actinídeo não tem nada a ver com metal de transição. Tá? Então, enfim, qual que é a distribuição eletrônica do neodímio? Na prova, lembra que a prova vai ser online. Você pode consultar a tabela periódica online. Se você clicar em cima do neodímio, número atômico 60, você vai ver que ele tem a distribuição eletrônica do xenônio, 6s2, 4s4. Se você clicar em cima do ferro na tabela periódica, você vai ver que a distribuição eletrônica do ferro é argônio, 4s2, 3d6. Se você clicar em cima do bóron na tabela periódica, você vai ver que a distribuição eletrônica do bóron vai ser hélio, 2s2, 2p1. Pessoal, se você for fazer o diagrama de caixinha, né, você tem que lembrar que na subcamada S você só tem um orbital, né? Então, no caso do neodímio, você só tem um orbital. E lembra que na subcamada F você tem 7 orbitais. Acho que ficou muito... Vamos usar o... Então, você imagina que você vai ter 7 orbitais na subcamada F. Então, você vai colocar 1, 2 elétrons na camada S. Aí você vai vir e vai colocar 1, 2, 3, 4 elétrons na camada F. Se você for fazer a distribuição eletrônica do ferro, então você imagina que aqui você tem a camada S, os 2 elétrons na orbital S. Aí você vai vir 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada D. E se você for fazer a distribuição eletrônica do bóron usando o diagrama de caixinhas, você vai ter 2 elétrons no orbital S e apenas um elétron no orbital P. Então, aqui é a distribuição eletrônica que você pode ver na tabela do PubChem. E aqui você tem o diagrama de caixinha. Vocês lembram, na prova que vocês vão fazer na semana que vem, tem o termo, vocês vão ter que dizer para mim se um elemento é paramagnético ou diamagnético. Vocês lembram o que é paramagnético? Ele tem elétrons desemparelhados. Então, você imagina que se eu tenho elementos que têm elétrons desemparelhados, eles são atraídos por um campo magnético, né? Então, por exemplo, se você clicar na tabela periódica do PubChem, você vai ver que o zinco
E o cádmio, o zinco, ele é muito utilizado, né? O cádmio, você não vai achar uma barrinha de cádmio, você vai achar uma calha de zinco. Então, você imagina que se você pegar o zinco, ele não vai ser atraído por um campo magnético. Mas se você pegar o ferro, o cromo ele tem 6 elétrons desemparelhados. Então, se você pegar ferro e cromo, eles vão ser atraídos por um campo magnético, eles têm elétrons desemparelhados. Então, os 3 elementos eles são utilizados no ímã, por quê? Porque os 3 têm elétrons desemparelhados. Tá? Então, se é uma questão da prova, tem os elementos ali, eu falo, assinale qual deles é diamagnético, não tem elétrons desemparelhados. Então, você, por exemplo, tem o zinco como opção. Você sabe, tá, o zinco ele não tem elétrons desemparelhados, então ele é diamagnético. Né? Muito bem, então a gente segue. Bem, então a gente segue. Item B, esses elementos são paramagnéticos ou diamagnéticos? Então, você já viu, então, no item B, esse daqui foi o item A. No item B, você já, olhando para o diagrama de caixinha, você já sabe que os 3 são paramagnéticos. Aí no item C, escreva as configurações eletrônicas do niodínio mais 3 e do ferro mais 3. Então, ele quer saber qual que é a distribuição eletrônica do neodínio mais 3 e do ferro mais 3. Você pode imaginar que, olha aqui a distribuição eletrônica, eu vou fazer aqui. Olha aqui a distribuição eletrônica do neodínio. Você vai começar a tirar elétrons da onde do neodínio? Eu sempre vou tirar do maior número quântico. Então, você vai tirar primeiro do S e depois você vai tirar do F. Então, se eu for descrever a distribuição eletrônica do neodínio, eu vou falar que ele é xenônio 4F3. Isso daqui é uma questão da prova de vocês. Então, você sabe que o neodínio mais 3 ele tem 3 elétrons desemparelhados. E o ferro 3 é a mesma coisa. 4 é maior do que 3, eu sempre começo a tirar do orbital S ao invés do orbital D. Então, eu vou tirar os 2 elétrons aqui do orbital S e vou tirar esse elétron aqui do orbital D, porque aí eu fico com uma camada D semi-preenchida. Então, se eu for fazer a representação eletrônica do ferro 3, eu vou descrever que isso daqui é argônio 3D5. Então, essa daqui é a resposta do item S. Essa daqui é a resposta da questão 8C. Certo? Então, a gente já terminou a questão de número 8. Então, agora a gente vai fazer a questão de número 9. Nomeie o elemento correspondente a cada uma das características abaixo. Então, basicamente, você vai ter que dizer qual que é cada um desses elementos. Então, na questão 9A, ele está dizendo que a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, igual eu lembrei do ensino médio agora. 2p6, 3s2, 3p3. Então, é o que eu falei, para você saber quem que eu estou falando, você só precisa olhar os elementos, perdão, você só precisa olhar para os elétrons da camada mais externa. Então, você imagina que a camada mais externa é o número quântico principal. Então, você imagina que 3s2, 3p3, você imagina que ele está no terceiro período. Não esquece que no primeiro período tem só hidrogênio e hélio. Então, 2 mais 3, 5. Então, se ele tem 5 elétrons na camada mais externa e ele só tem elétrons em orbitais sp,
eu já sei que ele está no terceiro período e está na família 5A, né? Vai ser o fósforo. Lembra a família 5A? Lembra, na família 5A, você tem nitrogênio e fósforo. Então, esse daqui vai ser o fósforo. Aí vem o item B. Eu até poderia fazer a representação do fósforo apenas como neônio, 3s2, 3p3. Poderia representar apenas dessa maneira o fósforo. O item B, o elemento alcalino terroso com menor raio atômico. Metal alcalino terroso com menor raio atômico. Então, essa daí é fácil. Você sabe que os metais alcalinos terrosos, vocês sabem que os metais alcalinos terrosos, eles também são conhecidos como família 2A. Você imagina que todo elemento do segundo período vai ser menor que os elementos dos demais períodos, né? Lembra que eu falei que todo primeiro elemento de cada família ele é um pouquinho diferente dos demais elementos da família, porque o raio atômico dele é bem menor que o dos demais, né? Então, você imagina que o primeiro elemento vai ser o berílio. Aí você vem, questão 9C, o elemento com maior energia de ionização do grupo 5A. Então, você vai ter a família 5A. Imagina que na família 5A você vai ter nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, né? Então, obviamente, né, a tua distribuição eletrônica em todos eles, lembra que eu falei, quando você pergunta de afinidade eletrônica, de energia de ionização, você sempre leva em conta o raio, mas também leva em conta a distribuição eletrônica. Nesse caso, você sabe que o raio vai estar aumentando, né, à medida com que eu desço num período, e todos vão ter a mesma distribuição eletrônica, que é 5 elétrons na camada mais externa. Então, com certeza, vai ser mais difícil tirar elétron do nitrogênio que dos demais elementos do período. Então, aí agora a gente vem, questão 9C, 9D. Aí a gente vem para a questão 9D. A questão 9D está perguntando: o elemento cujo o íon 2+ tem configuração eletrônica criptônio 4d5. Então, você imagina que eu tenho um cátion divalente, a configuração dele é criptônio 4d5. Então, você imagina que toda vez que eu tiro elétrons de um elemento na tabela periódica, o que eu faço? Eu tiro do orbital S. Então, se a configuração do cátion é 4d5, você imagina que a configuração do metal, onde que vão estar esses dois elétrons que eu tirei aqui? No orbital S, que vai ser, se é 4d5, o orbital S vai ter o número quântico principal, uma unidade maior, né? Se aqui é 4d, aqui vai ser 5s2. Então, você imagina que é um elemento do quinto período, que vai ter 5 mais 2, 7. 7 elétrons na camada mais externa. Então, ele vai estar na família 7b no quinto período. Quem que está na família 7b no quinto período? Vai ser o tecnécio. Então, a gente está falando no item 9D do tecnécio.
Então, a gente tem agora a questão 9e. Então, a questão de número 9e, o elemento com entalpia de adição eletrônica mais negativa do grupo 7A. Então, fica fácil, né? No grupo 7A, você vai ter os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Todos eles têm a mesma distribuição eletrônica que NS2, NP5, 7 elétrons na camada mais externa. Então, todos, você está descendo num grupo, você sabe que você desce no grupo, o teu raio atômico aumenta. Se meu raio atômico aumenta, é cada vez mais difícil eu ganhar elétrons, né? E todos eles têm a mesma distribuição eletrônica, então posso levar em conta só o raio, né? Já que a distribuição eletrônica de todos é igual. Então, com certeza, na questão 9e, o que vai ter maior afinidade ao elétron vai ser o flúor. Então, a gente segue. Aí a gente tem a questão de número 9F. Então, a gente tem a questão de número 9F. O elemento cuja configuração eletrônica é argônio 3d10, 4s2. Então, você tem a distribuição eletrônica, você tem argônio 3d10, 4s2. Então, você já sabe que é um elemento do quarto período. Ele tem todos os orbitais D preenchidos, né? Então, você sabe que é um elemento do quarto período e ele vai estar na família 2B. Olha, ele tem todos. Uma vez que eu preenchi meus orbitais D, eu não vou querer mais tirar elétron dos orbitais D, né? Tive aluno lá no passado que teve confusão. Você clica em cima do chumbo, se você for ver a distribuição eletrônica do chumbo na tabela periódica, ele coloca os orbitais D entre os orbitais S e P. Né? Ele fala, nossa, professor, mas o chumbo é metal, né? Ele vai perder elétron no orbital D. Eu falei, não. O chumbo ele tem todos os elétrons, a subcamada D totalmente preenchida, não vai sair elétron da camada D do chumbo, só dos orbitais S e P, por isso que ele está no grupo principal, na família 4A. Então, então ele vai estar na família 2B no quarto período. Então, ele vai ser o zinco. Quarto período, família 2B. É o zinco. Então, a resposta Então, você imagina que a resposta do item F é zinco. Então, a gente segue. 9F, já terminamos a questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. Você tem a questão de número 10. A questão de número 10, ele fala que você tem um elemento, o elemento da tabela periódica. Esse elemento tem distribuição argônio 4s2. E você tem um outro elemento B que tem distribuição eletrônica argônio 3d10, 4s2, 4p5. Então, vamos lá. O que está sendo perguntado na questão 10? O elemento A é um metal, metalóide ou não metal? Então, ó, você já sabe que ele está no quarto período e se ele tem 2 elétrons só e todos estão na subcamada S, você pode falar que ele está na família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Esse daqui também está no quarto período e ele tem 7 elétrons na camada mais externa. Então, eu já sei que ele é um halogênio. Então, eu sei que o elemento A
é um metal alcalino terroso e o elemento B é um halogênio. Eu posso até consultar a tabela periódica, se eu tiver alguma dúvida. Então, eu posso imaginar que no quarto período, o metal alcalino terroso que vai ter... então, eu sei que no quarto período da família 2A, eu vou ter o cálcio. E no outro vai ser o bromo. Então, eu já sei que eu estou falando de cálcio e de bromo. Então, o item A, eu já sei que é... No item A, eu já sei que eu tenho metal. No item B, eu já sei que eu tenho... que ele está perguntando o que que é. A gente vai colocar, então, como ametal ou não metal. Aí a gente tem o item C. Qual dos seguintes elementos deveria ter... Desculpa. Qual elemento espera-se ter a maior energia de ionização? Né? Então, você imagina aqui no item C, qual elemento espera-se ter a maior energia de ionização? Então, com certeza, né, você acha que vai ser muito mais fácil. Você imagina que, às vezes, além de você olhar para o raio, para a distribuição eletrônica, você pode olhar para a natureza do elemento. Lembra que metal ele tem sempre tendência a perder elétrons e não tem tendência a ganhar. Lembra que os não metais eles já têm tendência a receber elétrons, né? Então, você tem um metal e um não metal, obviamente vai ser mais fácil o bromo receber elétrons do que o cálcio, até porque o cálcio é um metal alcalino terroso, ele não tem tendência nenhuma a receber elétrons. Dentre todos os metais alcalinos terrosos são os que têm a menor tendência a receber elétrons. Então, a gente vem para a questão de número D. Qual elemento espera-se ter a maior energia de... Desculpa, o ID. Qual elemento tem menor raio atômico? Então, você imagina que ambos estão no mesmo período, então você imagina que o que está mais à direita ele vai ter um raio menor. Né? Então, você também vai falar que se espera-se que o que tem o menor raio atômico seja o bromo. Aí ele vem a questão de número 11. Questão de número 11. Quais dos seguintes íons são menos prováveis de serem encontrados em compostos químicos? Então, você tem aqui o césio mais, você tem o índio mais 4, você tem o ferro mais 6, você tem o telúrio menos 2, você tem o estanho mais 5, e você tem o iodeto. Vocês imaginam que vocês também têm uma questão assim na prova de vocês? Tem uma série de compostos, eu falo para você marcar o composto que não existe. Né? Então, basicamente, você usa o seguinte raciocínio. Às vezes você olha para a tabela periódica e fala, deixa eu ver, o césio, onde é que ele está? O césio está na família 1A. Então, se ele está na família 1A, ele só vai formar cátions monovalentes. Então, tá certo, esse daqui. O índio, onde é que ele está? Ele está na família 3A. Se ele está na família 3A, ele só tem 3 elétrons na camada mais externa, ele não pode perder o 4. Então, eu já sei que esse daqui não existe. Né? Aí você vem, o ferro. O ferro está na família 8B. A gente tinha até já escrito a distribuição eletrônica deles. Né? Então, você imagina que ele não vai conseguir perder mais que 2 e 3 elétrons. Né? Ele perde 2 elétrons na camada S, depois ele perde mais 1 elétron na camada D, para ficar com uma camada D semi-preenchida. Então, você imagina que o ferro mais 6 também você não consegue formar.
O telúrio. O telúrio está na família 6A. Ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada mais externa. Se ele ganhar mais 2, ele adquire a configuração de gás nobre. Então, eu sei que isso daqui pode existir. Estanho, ele está onde? Família 4A. Se ele está na família 4A, ele só tem 4 elétrons na camada mais externa, ele não pode perder 5 elétrons. E iodeto, ele está na família 7A. Halogênios, eles vão ganhar um elétron para adquirir a configuração eletrônica de gás nobre. Lembra que todos os halogênios eles estão como ânions na natureza, né? Embora eles também possam perder elétrons, mas aí são processos industriais, né? Ontem eu estava falando, você imagina que todo o processo de desinfecção da água é feito com hipoclorito, né? Hipoclorito é cloro mais 1, né? Mas na natureza você nunca vai encontrar hipoclorito, né? Ele é obtido através de processos industriais. Né? Os halogênios na natureza sempre como ânions monovalentes, mas o homem consegue tirar elétrons de halogênios para fazer uma série de produtos industriais. Né? Muito bem, então essa daí foi a questão de número 11. Vamos chegar na questão de número 12. Coloque os seguintes íons em ordem crescente de tamanho. Então, a gente tem a questão de número 11. Coloque os íons em ordem crescente de tamanho. Então, você tem, na questão, você tem o potássio, você tem o cloreto, você tem o sulfeto, você tem o cálcio. Você tem esses 4 aqui. Então, você já pode imaginar que quanto mais elétrons eu perco, menor eu fico. Quanto mais elétrons eu ganho, maior eu fico. Lembra daquela discussão que a gente fez lá no comecinho do curso, lá na primeira e segunda semana do curso? Lembra que eu falei para você, você tem o modelo mais rudimentar do átomo, você tem o núcleo, que é constituído por nêutrons e prótons, e uma nuvem eletrônica, que é constituída só por elétrons. A gente assume que o elétron ele não tem massa, então você vai colocar aqui a massa do elétron. Na verdade, ele tem massa sim, só que é desprezível comparada com a massa do nêutron e do próton. Na verdade, a massa do nêutron e do próton não são exatamente iguais, mas por serem muito próximas, a gente assume que a massa do nêutron é igual à massa do próton. Se a nuvem eletrônica, se o núcleo é do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é bem maior que o estádio do Maracanã. Então, você imagina que toda a tua massa está no núcleo e todo o teu volume está na nuvem eletrônica. Né? Então, você imagina que todo o meu volume está na nuvem eletrônica, quanto mais elétrons eu perder, menor eu fico. Quanto mais elétrons eu ganho, maior eu fico. Tá? Então, você pode imaginar, ele pediu do maior para o menor ou do... Qual que é a ordem que ele pediu? Em ordem decrescente. Então, vai ser do maior para o menor. Então, do maior para o menor, o que ganhou mais elétrons é esse. Tá? Esse daqui vai ser o maior. Na sequência, o cloro que ganhou um elétron. Na sequência, eu vou ter o potássio que perdeu só um elétron. E, por fim, o cálcio que perdeu 2. Né? É bem simples de você fazer. Né? Por exemplo, você tem aqui um átomo de cloro. Tem até um desenho para vocês na lista de exercícios. Se ele ganhar um elétron, ele vai aumentar de tamanho. Você tem um sódio aqui. Se ele perder um elétron, aí ele diminui de tamanho. A gente tem uma figura na lista de exercícios de vocês que ilustra isso. Tá? Como o tamanho dos cátions e ânions varia. Você tem o metal. Se ele perde elétron, ele diminui de tamanho. Você tem o não metal. Ele ganha elétron, ele aumenta de tamanho. Então, vamos lá. Questão de número 12. Então, agora, a gente chega na questão de número 12. Desculpa.
13. Então, troquei o número aqui. Aqui é 12, essa daqui é a questão de número 13. Questão de número 13. Responda as seguintes questões. Então, 13A. Entre os elementos enxofre, selênio e cloro, qual possui o maior raio atômico? Então, você tem enxofre, selênio e cloro. Qual tem o maior raio atômico? Se você for olhar na família 6A, você tem oxigênio, enxofre e selênio. Na família 7A, você vai ter flúor e cloro. Tá? Então, você imagina que, com certeza, o maior raio atômico vai ser o do selênio, porque ele vai estar no quarto período da tabela periódica. Né? Ele fala, qual possui o maior raio atômico? Então, com certeza, é o selênio. Aqui é a questão 13A. Questão 13B. Pessoal, todos esses exercícios são do livro didático, tá? Então, agora a gente tem a questão de número 13B. Qual possui maior raio? Então, você tem o bromo e o brometo. Lembra que se você ganha elétrons, né, você vai aumentar a tua nuvem eletrônica e, consequentemente, aumenta o seu tamanho. Então, vai ser fácil responder essa, vai ser o brometo. Aí você tem questão 13C. Qual dos seguintes elementos deveria ter maior diferença entre a primeira e a segunda energia de ionização? Pessoal, essa daqui eu até tirei da prova, porque ela soa meio até como uma questão do tipo pegadinha, mas você tem que prestar muito bem no enunciado para responder. Faz de conta que você abriu a prova e veio essa questão para ti. Assinale o elemento que tem a maior diferença de energia entre a primeira e a segunda energia de ionização. Então, você imagina que tem elementos que podem perder mais de um elétron, né? Então, por exemplo, você tem o fósforo. Você pode tirar até 5 elétrons da camada mais externa dele. Obviamente, você sabe que eu tirei um elétron, meu tamanho diminuiu. Se meu tamanho diminuiu, vai ficar mais difícil ainda eu tirar o segundo elétron. Então, é sempre mais difícil eu tirar o segundo do que o primeiro. É muito mais difícil eu tirar o terceiro que o segundo. Tá? Então, eles querem saber, dentre esses elementos, qual que tem a maior diferença de energia de ionização entre a primeira e a segunda. Dentre esses elementos, qual que é o mais difícil de você tirar o segundo elétron? Eu falei, quase ninguém acertava essa questão, eu tirei da prova. Ou será que se eu tivesse deixado, você acertaria? Tem só 4 opções. Qual que você marcaria? Qual que você marcaria? Quem falou o sódio acertou, porque o sódio, todo elemento da família 1A ele vai ter a distribuição eletrônica do gás nobre que o precede e a distribuição eletrônica NS1. Então, você imagina que se eu tirei um elétron do sódio, ele já adquiriu a configuração de gás nobre. Aí vai ser extremamente difícil eu tirar um elétron dele, porque ele já tem a configuração de gás nobre e ele já perdeu um elétron. Então, seria até mais fácil tirar um elétron do xenônio, do neônio, do que tirar um elétron do sódio. Certo? Então, é o sódio na questão 13C. Aí a gente tem a questão 13D. Qual deles tem a maior energia de... Peraí, essa daqui foi a B, então é a C. Então, essa é a D.
Qual deles tem maior energia de ionização? Aí você tem nitrogênio, fósforo e arsênio. Então fica fácil, lembra que todos esses elementos eles estão na família 5A. Você tem nitrogênio, fósforo e arsênio. Todos têm a mesma distribuição eletrônica, então fica mais fácil você tirar, fica mais difícil você tirar elétrons do nitrogênio, porque ele é o primeiro elemento da família, ele vai ser menor. Né? Então, questão D, qual deles tem a maior energia de ionização? Vai ser mais difícil eu tirar elétrons do nitrogênio, porque ele é menor que fósforo e arsênio. Lembra que eu desço numa família da tabela periódica, meu raio atômico aumenta. Então, essa foi a questão 13D, questão de número 14. Os seguintes íons são... Oi. Hã? Tem o item E? Ah, tá, desculpa, faltou o item E. Então, a gente tem a questão 13E. Qual deles possui maior raio iônico? Você tem o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. Então, você imagina que o maior raio desses daqui vai ser o nitrogênio. Lembra que você vem na ordem, você tem a família 5A, 6A e 7A. Você tem nitrogênio, oxigênio e flúor. Ah, não, tá igual na questão. Tá igual na questão, ele colocou oxigênio, nitrogênio e flúor. Mas aqui é a ordem na tabela periódica: 5A, 6A, 7A, nitrogênio, oxigênio e flúor. Né? Então, você imagina que o que vai ter o maior raio atômico vai ser o nitrogênio. Então, você imagina, agora sim a gente vai para a questão de número 14. Os seguintes íons são isoeletrônicos. Então, você tem cloreto, potássio e cálcio. Então, você tem cloreto, potássio e cálcio. Coloque em ordem crescente de tamanho, energia de ionização e entalpia de adição eletrônica. Então, você imagina que em ordem de tamanho vai ficar fácil. Ele falou aqui, coloque em ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, com certeza, o menor vai ser o cálcio, na sequência o potássio e depois o cloreto. Agora ele falou agora pensando ele falou energia de ionização e entalpia de adição eletrônica. Tá? Se eu for pensar em ionização, né, pensando já nos cátions e nos ânions, né, você imagina que vai ser muito difícil, você imagina que esses cátions aqui eles já adquiriram a configuração de gás nobre. Né? Vai ser mais difícil ainda eu tirar um elétron de um cálcio 2+ do que um potássio 2+, porque o cálcio já perdeu 2 elétrons. Né? Então, você imagina que a maior energia de ionização vai ser do cálcio, na sequência vai ser do potássio, e com certeza o mais fácil vai ser o cloro, tirar um elétron do cloro. Agora, se eu for pensar em afinidade eletrônica, né, aí a gente tem uma discrepância, que lembra que eu falei para vocês que Lembra que os metais alcalinos terrosos eles não gostam de receber elétrons, né, justamente por causa daquilo. Né? Ele recebe um elétron, ele vai preencher um orbital p. Mas nesse caso, eu tenho um cálcio 2+, né? Então ele tem os orbitais s dele totalmente vazios, né? Então vai ser na mesma ordem, né? Você imagina que vai ser mais o que vai ser agora vai ser a ordem ao contrário. Você imagina que o cloro ele não vai ter tendência nenhuma a receber elétrons. O cloreto não vai ter tendência nenhuma a receber elétrons, ia precisar de uma
Perdão, né? A questão ele está perguntando, a questão 13, questão 14, a entalpia de adição eletrônica, né? Então, você imagina que vai ser mais fácil eu receber elétrons no cálcio, depois no potássio, e por fim vai ser mais difícil eu receber no cloro, porque ele já tem elétrons, né? Então, essa foi a questão de número 14. E depois tem uma questão que eu esqueci de numerar, que está entre a 14 e a 15. Compare os elementos sódio, boro, alumínio e carbono com relação às seguintes propriedades. Então, eu vou colocar 14.1. Compare os elementos sódio, boro, alumínio e carbono. Qual tem o maior raio atômico? Então, item A. Qual tem o maior raio atômico? Então, se você for olhar a tabela periódica, você tem a família 1A, você tem o lítio e o sódio. Na família 3B, você vai ter o boro e o alumínio. E na família 4A, você vai ter o carbono. Então, você imagina que, com certeza, os elementos do segundo período vão ser maiores. Desculpa, os elementos do terceiro período eles vão ser maiores que os elementos do primeiro período. Então, eu vou ficar entre sódio e alumínio. O alumínio, por ele estar na família 3A, enquanto o sódio está na família 1A, eu vou acreditar, então, que o maior deles é o sódio. Essa daqui é a resposta do item A. Aí você tem o item B. Qual tem a entalpia de adição eletrônica mais negativa? Ou seja, qual tem a maior afinidade ao elétron? Né? Então, você imagina que eu tenho, com certeza, que vão ter maior afinidade ao elétron. Né? Você tem metal, semimetal e não metal. Né? Então, até lembra do ensino médio, acho que a primeira coisa que o professor de química fala no ensino médio, quando ele apresenta a tabela periódica, que você tem metais, semimetais e não metais. Metais têm tendência a perder elétrons, não metais a ganhar elétrons. Então, com certeza, a única opção que eu tenho aqui, que é um não metal, é o carbono. Então, com certeza, vai ser o carbono. E aí você tem o item C. Coloque os elementos em ordem crescente, né, do menor para o maior, na ordem de energia de ionização. Então, qual deles eu vou colocar do mais difícil de ionizar para o mais fácil? Então, você imagina que, com certeza, o mais difícil de eu ionizar vai ser o metal, o não metal, que é o carbono. Na sequência, então, eu tenho boro, alumínio e sódio. Você tem que imaginar que o boro, além dele estar na família 3A, ele é um semimetal. Então, se ele é um semimetal, com certeza vai ser mais difícil eu tirar elétron dele do que dos metais, alumínio e sódio. Entre alumínio e sódio, os dois estão no terceiro período da tabela periódica, e o alumínio está na família 3A, enquanto o sódio não há. Então, eu acho que vai ser, com certeza, o que vai ser mais difícil de ionizar depois do carbono vai ser o boro. Aí, na sequência, as opções que me restam é alumínio e sódio. Eu vou falar que o alumínio é mais difícil de ionizar que o sódio. Então, eu vou colocar nessa ordem, no item C. E agora sim a gente tem a questão de número 15. A configuração para um elemento é fornecida aqui.
Então, ele está dizendo que esse elemento químico ele tem distribuição eletrônica do argônio. Aqui eu tenho os orbitais s. Não importa se você vai representar o orbital s antes ou depois do d, você só tem que saber que se o metal for perder elétrons, você vai representar no orbital s. Né? Você vai tirar os elétrons no orbital s. Então, ele tem 4 elétrons no orbital s, e aqui ele tem os orbitais d dele. 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons no orbital d. Então, você imagina que a distribuição eletrônica desse elemento químico é argônio, 4s2, 3d7. Então, você imagina que ele vai estar no quarto período da tabela periódica, ele tem 9 elétrons na camada mais externa. Né? Então, ele vai estar na família 8b, se eu não me engano, ele vai ser o cádmio. Vamos olhar na tabela periódica do PubChem, ele vai ser o cobalto. Então, se você olhar na tabela periódica do PubChem, você vai ver que esse elemento é o cobalto. Então, vamos lá. Vamos voltar para a lista de exercícios. Aí vem as perguntas. Qual é a identidade do elemento com essa configuração? Então, você já sabe que o item A, a resposta vai ser o cobalto. Isso daqui ele já te ajuda a você identificar onde é que ele está, né? Você olha aqui, 4s2, você já sabe que está no quarto período. Você soma 2 mais 7, 9. Né? Então, você vai ver que o único que vai ter 9 elétrons na camada mais externa vai ser o cobalto. Aí vem item B. A amostra do elemento é paramagnética ou diamagnética. Então, você já viu aqui que ele vai ter 3 elétrons desemparelhados. Então, ele vai ser paramagnético. Então, você vai vir aqui e vai colocar que ele é paramagnético. Item C. Quantos elétrons desemparelhados tem um íon cobalto mais 3? Pessoal, o cobalto, por que ele... O cobalto, né? Você imagina que o único estado de oxidação que o cobalto tem em solução aquosa. Se ele estiver ligado com outras substâncias, ele pode ter um estado de oxidação mais 3. Né? Você imagina que o cobalto vai perder os elétrons que ele tem na camada S. Você imagina que o cobalto 2 é o estado de oxidação mais comum e estável do cobalto. E se ele perder mais um elétron, ele vai desemparelhar um elétron aqui. Então, você imagina que o cobalto 3 ele vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons na camada mais externa. Então, a resposta do item C é que o cobalto mais 3 ele vai ter 3 elétrons desemparelhados. Então, essa daqui foi a 15A, desculpa, foi a 15B, e essa daqui foi a 15C. Então, agora a gente chega no último exercício da lista. Deixa eu ver que horas são. Então, agora a gente chega no último exercício da lista. E é o exercício de número 16. A configuração de um elemento é fornecida aqui. Então, a configuração eletrônica do elemento é argônio. Vamos colocar primeiro os orbitais s. Então, aqui você tem os orbitais s. E aí você vai ter 1, 2, 3, 4 e 5 orbitais. Você vai ter 1, 2,
3 elétrons na camada mais externa. Então você, perdão, esse daqui é o 4s e esse é o 3d. 4s, você sabe que é um elemento do quarto período? É. Isso aqui só para ver se estava prestando atenção. Então, você imagina que 4s2, 3d3. Você sabe que ele vai estar na família 5b no quarto período. Vai ser o vanádio. Então, você já sabe que ele é o vanádio. Então, o item A. Item A, você sabe que esse elemento aqui é o vanádio. Você já identificou qual que é pela distribuição eletrônica, que é o vanádio. Aí vem o item B. Em que grupo e período esse elemento se encontra? Então, o período. Então, o período é fácil, né? Só você ver o número quântico principal, vai ser 4. E a família vai ser, é só você somar, né? 3 mais 2, 5. Então, vai ser na família 5b. Então, a gente tem item C. Então, aqui é o item A. Aqui é o item B da questão. Oi. Não, é 4, eu escrevi. Pessoal, voltando aqui, ele falou na questão de número 15, né? No 15C ele perguntou quantos elétrons desemparelhados ele vai ter, né? Então eu tinha mostrado que ele vai perder os elétrons no orbital S e vai perder um elétron no orbital D, né? Então se você for contar 1, 2, 3, 4, né? Então ele tem 4, o cobalto mais 3 tem 4 elétrons desemparelhados na camada mais externa. Muito bem, então a gente já fez o item A e o item B da questão 16. Item C, o elemento é um não metal, um elemento do grupo principal, um metal de transição, um lantanídeo ou um actinídeo. Então você já sabe que ele vai ser um metal de transição, né? Ele está na família B. Não vão confundir lantanídeos e actinídeos com metais de transição, tá? Lantanídeos e actinídeos, você está preenchendo os orbitais da camada F, e metal de transição, os orbitais da camada D. Tá? Eles só não são colocados na tabela periódica, porque senão a tabela periódica vai ficar muito larga. Tá? Mas eles não têm, ele não confunda, tá? Então a gente tem o item D. O elemento é diamagnético ou paramagnético. Se for paramagnético, quantos pares de elétrons emparelhados ele possui? Então, esse daqui é o item D. O item C, você já sabe que ele vai ser um metal, afinal de contas, ele está na família 5B. E agora, ABCD, agora é o item D. Ele pergunta se é paramagnético ou diamagnético, você já sabe que ele é paramagnético. E ele vai ter 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Tem uma questão na prova de vocês que vocês vão ter que dizer quantos elétrons desemparelhados o metal tem. Tá? Então, você já vê como que funciona. E a questão F. Qual é a configuração eletrônica do íon 2+? Então, você lembra que você sempre tira. Então, quando você tiver o vanádio mais 2, você lembra que você vai tirar os elétrons do orbital S. Então, o vanádio, quando ele forma um cátion, ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 3d3. Pessoal, então finalizamos a lista de exercícios. Semana que vem, então, nesse mesmo horário, a gente tem a prova. Na sequência, a gente faz mais uma aula de laboratório. Aí eu já coloquei no ALVA 3, né? O último dia de aula é dia 26, então a nossa P3 vai ser na semana do dia 26. Acho que, se eu não me engano, é 24 ou 23.
do 6. Tá bom? Não esqueçam de trazer o celular, pode trazer celular, tablet, notebook, computador. Se trouxer o celular só, não esquece de trazer ele carregado. Bem, às vezes o cara esquece, vem com o celular descarregado, sem o carregador. Sacaram o carregador? Deixa eu só parar aqui a gravação. É, parar a gravação.